E o tema da mensagem de hoje, pequenas coisas e uma grande porta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Agora que chegamos no momento de trazer a mensagem da sua palavra, começamos aqui a captar a internet, minha esposa. Mas Deus, nós te louvamos, Pai, de uma forma simples, mas porque, ó Pai, o Senhor aprove, nos dá o fôlego, ó Pai, dos nossos pulmões, nos capacitar, Pai, para podermos entoar louvores ao Teu nome. Pai amado, receba o nosso louvor e a nossa gratidão. E agora, Pai, quando vamos trazer uma mensagem da Sua palavra, nos capacita, Pai. Que não tenhamos medo, que não tenhamos covardia, ó Pai, mas também que não fiquemos presunçosos, vaidosos, orgulhosos, a ponto, Pai, de nos desviarmos, ó Deus, do Teu propósito. Pois aquele que vive e reina para todos sempre é o único digno de toda honra, glória e louvor. Meu Deus, peço perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados da minha casa, ó Deus, da minha família, e peço, Pai, as Tuas misericórdias, que não têm fim e se renovam a cada manhã. Toma cada irmão nas Tuas mãos, Senhor. Esses que entraram, Pai, para estar conosco neste culto, porque o Senhor está conosco. Aleluia, Pai. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Sim, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós vamos louvar, meus amados irmãos, o Senhor, através do compartilhar desta palavra. Nós vamos engrandecer o Senhor através do compartilhar desta palavra. E que Ele possa falar aos nossos corações e mentes. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, como nós dissemos, o tema da mensagem desta noite, pequenas coisas e uma grande porta. Eu posso adiantar que o objetivo é que possa acontecer uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar sobre aquilo que Deus nos revela. Que Deus possa agir em nosso coração através do Espírito Santo. E antes de tudo, meus amados, quero lembrar a vocês, que são meus irmãos em Cristo, que Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Estas palavras que acabei de citar foram deixadas pelo apóstolo Paulo, e mais que isso, são palavras do Espírito Santo para a sua igreja. Não são palavras de autoajuda. Não foram escritas, meus irmãos, com o objetivo de bajular ou massagear o ego de quem quer que seja. Não foram deixadas para justificar a falta de fé, a mesquinhez, ou justificar a miséria e a pobreza
da vida de algumas pessoas. Deus escolheu as desprezíveis, as fracas, as que não são. A gente não quer que estas pessoas se gloriem da miséria. Aleluia. Mas, para demonstrar que a sabedoria deste mundo está na contramão da vontade de Deus, e que todo o poder pertence a Ele, e a Deus seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Jesus disse certa vez, meus irmãos: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai Celestial, agradou dar-vos o reino. É incrível, meus amados irmãos, como entre nós, os crentes, que somos pequeninos do Senhor, entre nós existem muitas atitudes semelhantes a deste mundo, que Jesus veio confrontar. Acontecendo entre nós coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem, tais como o desprezo pelos pobres, muitas vezes, o abandono dos idosos, o desprezo pelos aqueles que são menos cultos, menos instruídos, ou a empáfia diante daquelas pessoas que têm suas origens incertas. Eu sei que, de algum modo, muitos de nós já podemos presenciar e, quem sabe, até agir desse modo diante destas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que vêm até a igreja buscar ao Senhor. E algumas pessoas têm a infelicidade de vê-las de forma depreciativa. Meus amados irmãos, por outro lado, quando essas pessoas não ocupam cargos políticos, civis, militares ou religiosos dentro da comunidade de fé, quando as pessoas são simples e não ocupam algum tipo de posição de destaque, elas podem até ser desprezadas pelos homens, por nós, mas não pelo Senhor Jesus. Estou falando isso, meus irmãos, que da mesma maneira que pode acontecer esse tipo de comportamento em desprezar os desfavorecidos, por outro lado, ocorre uma devoção aos bem-sucedidos, aos poderosos deste mundo. E mesmo dentro da eclésia, que é a igreja, faz com que tais pessoas sejam tentadas e acabem caindo na armadilha da vaidade, do orgulho e da soberba. Porque quando essas pessoas que, aos olhos humanos, são bem-sucedidas, são abençoadas por Deus,
e congregam conosco, aí começa aquela excessiva admiração, bajulação em torno destas pessoas. Eu vejo alguns artistas ou pessoas ricas que entregaram o seu coração para Cristo e daqui a pouco começam a oscilar na fé até se desviar. E eu fico vendo que um dos motivos que isso acontece é porque começam a se acercar delas, para de algum modo tirar proveito dessas pessoas, da sua fama, da sua riqueza, da sua inteligência, da sua capacidade, que muitas vezes não faziam com que elas fossem felizes, e por isso foram procurar Jesus. E aí dentro da comunidade, onde deveriam ser tratadas com amor, são também muitas vezes endeusadas e acabam caindo na armadilha da vaidade novamente, do orgulho, da soberba. Passam a ver seus admiradores, seus seguidores como miseráveis criaturas, gente inferior, desprezível, que merecem ser enganados e explorados. Estou colocando isso, meus irmãos, porque não podemos ocultar essas coisas que acontecem. Alguns são tão bajulados porque exercem alguma função na igreja, têm algum cargo na igreja, ou porque são ricos, que a vaidade entra, a soberba entra em seus corações. Eles vão prestar conta por conta disso. Mas aqueles também que contribuíram para isso, não agiram de forma certa diante da palavra de Deus. Temos que amar a todos. Temos que procurar sermos justos. E não permitir que o preconceito domine dentro da igreja. Meus amados irmãos, esta atitude contribui para uma disputa por posição e reconhecimento pessoal. Querem o centro das atenções e o controle sobre a vida dos demais, desviando muitos crentes do propósito de viver para a glória de Deus e de estar a serviço do Senhor Jesus. É uma palavra dura, eu sei, mas é algo que acontece, ou tem acontecido, dentro das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, isso pode acontecer no mundo, é normal acontecer essas coisas no mundo. Mas o mundo não pode entrar dentro da igreja e prevalecer dentro da igreja. As pessoas começarem a achar que a igreja é um lugar de desfile, de beleza externa, quando a igreja na verdade é uma mina de beleza interna. Cada pessoa tem dentro de si a beleza de Cristo que deve ser explorada, e não a falsa beleza da aparência. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E aí vemos, sim, às vezes jovens, olhando para um exemplo negativo e querendo ser igual. Igual a quê? Meu Deus. Igual a quê? Querendo ser o centro das atenções? O púlpito, o altar se transforma num teatro?
e aquela necessidade de influenciar as pessoas para que elas sejam seguidores delas, para que elas possam agir em conformidade com a sua própria vontade e não de acordo com aquilo que nos é revelado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Mas o que diz a Escritura, meus amados irmãos? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não suporta a idolatria, seja de imagens de falsos deuses, ou seja de celebridades que não se humilham diante dele, ou ainda diante do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Em Atos 12, 23, começaram a exaltar, a adorar o rei Herodes, que não deu glória a Deus e foi ferido por um anjo. E o que diz a Bíblia? E comido de vermes expirou. Morreu. Quando ele começou a prédica dele, as pessoas começaram a dizer: não é um homem que está falando, é um Deus. Tal era a polpa, a soberba, talvez até mesmo a fluência nas palavras. E a Bíblia diz que aquele era o momento em que ele deveria ter se curvado diante do Criador, ter dado glória a Deus, mas ele começou a querer receber a glória dos homens. E aí ele caiu comido de vermes. Deve ter sido uma cena horrível, quando o anjo toca nele e ele se desmancha totalmente, sendo coberto, comido por vermes. Meus amados irmãos, tudo o que somos e tudo o que possamos ter nesta vida provém de Deus. Portanto, repito, a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Pai. Depois desta admoestação, mas uma admoestação com amor, aleluia, é uma admoestação bíblica, em acordo com a palavra de Deus. Vamos entrar no tema desta mensagem. E que esta mensagem seja uma mensagem de Deus para nós. Pequenas coisas e uma grande porta. Meus irmãos, muitos dos quais são experientes em ver o agir, o mover de Deus em favor do seu povo. Muitos de nós já tivemos a oportunidade de ver o Senhor agir. De como Deus pode tirar um homem da miséria, da sarjeta, uma mulher, da pobreza moral, espiritual, e levantá-los do monturo, de ver homens e mulheres em grande posição serem humilhados por sua falta de temor e humildade diante de Deus. Aleluia. Porque Deus humilha os que se exaltam e exalta aqueles que se humilham diante dele. Aleluia. O que podemos definir como pequenas coisas ou pequenos começos? São aquelas coisas que não possuem muito valor aos olhos da maioria das pessoas e só tem sentido para quem as quer realizar. Atualmente se diria um empreendimento sem futuro, sem importância, sem sentido, que não merece consideração, que dá dó
e provoca risos, que é desprezível aos olhos dos observadores. Onde o empreendedor é deixado de lado e ignorado, onde os observadores dizem: desista, não perca seu tempo, seu dinheiro, sua saúde, com algo tão tolo, tão pequeno, tão sem importância. Mas o que nos diz Deus em Zacarias 4:10? Não despreze o dia das pequenas coisas, ou dos pequenos começos. Estes se alegrarão vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqueles que não desprezam verão o milagre acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é com força ou com violência, mas é pelo Espírito de Deus. A obra que Deus começou haverá de concluí-la até o fim. Essa experiência que nós estamos nos referindo aqui fala sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém. E certamente haviam aqueles que não acreditavam que Zorobabel e outros haveriam de conseguir construir o templo. Mas haviam outros que não desprezavam o começo das pequenas coisas e antes se colocavam para ajudar. Acreditavam que era possível. Muitos sonhos, muitos projetos são colocados nas gavetas e esquecidos por falta de perseverança de quem os concebe, ou por falta de apoio de quem poderia ajudar, mas se recusa. Há algum tempo visitei uma anciã, fui com a minha esposa, de mais de 90 anos, que tinha entre seus guardados uma grande quantidade de escritos, poesias, poemas, peças teatrais e outras literaturas, tudo datilografado, devidamente catalogado. É triste, meus amados irmãos, ver que tais obras muito provavelmente jamais chegarão nas livrarias, seja nas livrarias físicas ou digitais. É triste saber que elas não serão lidas. Quanta coisa boa ali guardada, quanta experiência, quanta criatividade, um olhar para a sua época, para o passado ou para o futuro, que ali está contido e não pode ou não vai chegar aqueles que poderiam até mesmo serem inspirados, ajudados por esta literatura. E com o passar dos anos, elas vão se estragar, vão ficar deterioradas. E aí, seus guardadores vão jogar no lixo. Seus herdeiros, que não dão o devido valor, não acham que seja algo importante, podem até dizer que admiram o trabalho, mas não fazem nada para que esse trabalho possa ganhar, no caso desta senhora, um livro ou livros, e que possam ser lidos por outras pessoas. Este foi o terceiro ou quarto caso que conheci de escritores e compositores anônimos, idosos,
cujas obras serão comidas pelas traças. E deve existir, meus amados irmãos, que eu não sou um homem que conheceu muita gente, que queria ter conhecido muitas pessoas, suas histórias, mas milhares, talvez milhões de pessoas já escreveram poesias, romances, poemas, canções que jamais serão lidas e serão levadas com eles para seus túmulos. O povo de Deus não pode ser incrédulo, meus irmãos, mas crente. Aqueles que acreditaram e colocaram a mão na obra junto com Zorobabel, participaram do começo e do final da construção do templo do Senhor. Foram testemunhas do cumprimento da profecia de Ageu, de Zacarias, e também participaram de um avivamento espiritual com consequências sociais naquele período. E o profeta, ele começa: não desprezais o início das pequenas coisas, ou dos pequenos começos. E como é comum as pessoas admirarem quem já está por cima, mas desprezar quem está tentando começar. O povo de Deus não pode ser incrédulo, mas crente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que acreditar que tudo é possível que crer. Tudo é possível. Eu me lembro que, quando eu era de um grupo jovem, católico, nós sentamos à mesa, nós éramos uns 70, e aí falamos: vamos fazer uma camisa para o grupo jovem? Aí o pessoal: sim, vamos! E fizemos. E depois de algum tempo, quando o Senhor me levou para um grupo jovem evangélico, alguém deu a ideia: vamos fazer a camisa. Ah, não vai dar certo. Não. Já tentamos, mas não deu certo. E eu fiquei frustrado. Com 17 anos, né? Frustrado. Mas como? Como não vai dar certo? Se não começar, não tentar, é que não vai dar. Nós já propusemos fazer isso em outro momento, com outro grupo, e nós conseguimos, porque com esse grupo não vai dar certo. E não deu. Porque alguém foi logo dizendo: não vai dar certo. Meus amados irmãos, uma grande porta se abriu para que Paulo pudesse pregar o evangelho aos Efésios. Quem abre a porta, quem abre as portas para a pregação do evangelho? Me respondam. Eu creio que vocês sabem a resposta. É Deus. Deus quem abre a porta da salvação. É Ele. Aleluia. É Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus. O próprio apóstolo Paulo nos explica em Romanos 10, versículo 13 e 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Se eles não creram, não vão poder invocar o Senhor. E como crerão naquele de quem não ouviram? É claro, se eles não creram porque não ouviram, não vão crer. E como virão se não forem enviados? Tem uma maneira de conseguir fazer com que eles possam crer,
que eles possam ouvir, é enviar. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, que trazem boas novas de coisas boas. Mas afinal, meus amados irmãos, era uma porta grande ou era um delírio do apóstolo? Era uma porta grande, porque ele disse: uma porta grande se me abriu, ou ele estava delirando? Quando fala com formosos os pés daqueles que anunciam boas obras, eu fui curado, meus irmãos, por a palavra. Eu tinha dentro de mim um sentimento de que meus pés eram feios, grandes demais para o meu tamanho. Porque com 14 anos eu já tinha quase o que eu calço hoje. E era pequenininho, né? Bem pequeno, cresci a partir dos 14 anos, 15 e parei com 17. Não sou muito alto, na verdade eu não sou alto. E quando aquele sentimento, até apelido eu tive quando eu era criança por conta de um problema com o pé, e aí eu vi a palavra de Deus: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E eu olhei para o meu pezão magro e comprido, né? E falei: meus pés são formosos. A palavra de Deus curou-me desse tipo de sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas precisam ser curadas em suas almas, tomando posse de que fazer a obra de Deus, de que pregar o Evangelho, é algo que realmente resulta em coisas boas para as nossas vidas. Pelo menos nós vamos ter algo muito especial, que é a aprovação de Deus. Podemos conseguir cargos importantes na sociedade. Podemos até chegar à presidência da República ou de uma grande empresa. Sermos cantores famosos, artistas. E as pessoas vão nos elogiar, nos bajular, nos servir. Vão dizer: puxa, como você é bom. Mas nenhuma dessas pessoas vai ouvir da parte de Deus o louvor que aqueles que temem ao Senhor ouvem a sua voz e obedecem. Porque somente estes vão escutar de Deus um louvor, como está aqui: quão formosos são os pés, não dos que desfilam nas passarelas, mas dos que anunciam as boas novas. Mas afinal, meus irmãos, era uma porta grande ou era apenas um delírio do apóstolo? Voltei à pergunta. O que o mensageiro do Senhor viu como uma grande oportunidade não seria apenas um pequeno começo? Algo pequeno e aparentemente sem muita importância para o olhar de outras pessoas, de outros crentes, entre aspas. Éfeso era uma grande cidade da Ásia. E sabemos hoje que uma importante igreja acabou sendo formada a partir daquele olhar do apóstolo Paulo para aquela cidade e para os moradores daquela cidade. Paulo vai ser o primeiro pastor da igreja de Éfeso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seu primeiro anjo. Certa vez, o apóstolo teve uma visão, onde um varão macedônio disse, ou dizia:
passa a Macedônia e ajude-nos. Paulo estava servindo ao Senhor em mais uma viagem missionária. Tinha um roteiro em mente que queria executar e alcançar lugares distantes da Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Paulo não estava só, tinha um grupo de homens, de missionários. O Espírito Santo os impediu e os enviou para a Macedônia. Meus amados irmãos, quero falar sobre um erro que cometem muitos cristãos e muitas igrejas. Defendem sua falta de obediência ao Senhor Jesus na base do discurso de sucesso e do fracasso, das dificuldades e das facilidades, dos perigos e da falta de perigos. Paulo e os outros discípulos que estavam com ele obedeceram à visão do Espírito Santo e sofreram perseguições por onde passavam. Correram risco de vida, principalmente o apóstolo Paulo, mas todo sacrifício e sofrimento no final valeu a pena, pois conseguiram ganhar almas para Cristo e fundar igrejas naquele território macedônio, território grego. Uma grande porta se abriu para os portadores da palavra de Deus, mas com lutas, provas, aflições e perseguições. Em Éfeso, não foi diferente. Quando o apóstolo diz que uma grande porta se abriu, ele também diz: mas são muitos os adversários. São muitos os que torcem contra. São muitos os que não acreditam. São muitos que desprezam o início das pequenas coisas. Ele também diz: mas são muitos os adversários, os inimigos. Havia uma grande resistência para se opor à pregação do Evangelho. Muitos de nós, crentes de carteirinha, acostumados a uma vida de facilidades, acostumados com mensagens que massageiam o ego e que falam de prosperidade material, tapariam os ouvidos e desprezariam a visão do Espírito Santo, a visão celestial. E diriam, como já foi dito no passado, se Deus quiser, pode convertê-los sem a necessidade de irmos até eles, sem a necessidade de pregarmos o Evangelho a toda criatura, sem a necessidade de irmos fazer discípulos de todas as nações. Se Deus quiser, Ele faz. Muitos disseram isso, mas nós não estaremos aqui dando testemunho da nossa fé em Cristo Jesus, se aqueles homens lá atrás, quando disseram que o Senhor os havia chamado para uma grande obra, que eles estavam vendo uma porta se abrir diante deles, de pregar o Evangelho na Índia, na Ásia, na América Latina, em vários lugares, e disseram: não, se Deus quiser, Deus vai lá e os salva, não precisa você sair daqui da Europa para ir para lá pregar o Evangelho. Mas eles preferiram ouvir a voz do Espírito Santo. Preferiram ver a palavra do varão que estava dizendo: eles precisam de salvação. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eles também poderiam dizer: é muito longe, é muito perigoso, temos coisas mais importantes a fazer, nós temos família, eles são pecadores. E até covardemente dizer: Deus tem planos melhores para a minha vida, e não acabar com a minha vida fazendo tais coisas.
Deus falou com Paulo, Pedro, João, Maria, Timóteo, Safira, como falou também com Abraão, com Moisés. E alguém pode dizer, falou até para minha esposa, falou até para o meu marido, falou até para os meus filhos, falou até para os meus gatinhos e cachorrinhos, mas não falou para mim. Meus amados irmãos, esta atitude é muitas vezes uma atitude de incredulidade, de apego a esta vida que é passageira, que é transitória. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Muitos, mesmo tendo sonhos, muitos, mesmo tendo visões e revelações, mesmo quando profetas lhes falam da parte do Senhor, mesmo quando entram em uma igreja e não o pregador, a pregadora, alguém que está trazendo a palavra, não conhecendo o seu coração, que está fazendo prova de Deus, traz uma palavra, aleluia, para a sua vida, e passa para aquela pessoa que Deus tem um plano, tem um propósito, que em algum lugar pessoas estão precisando de socorro, em algum lugar pessoas estão precisando de quem as conduza no caminho do Senhor, em algum lugar pessoas estão desesperadamente debaixo de uma influência espiritual maligna e precisam que venham em seu socorro. Estão perdidas, estão famintas, sedentas, estão debaixo do peso da condenação eterna e precisam que alguém lhes fale do Senhor, que alguém lhes pregue o Evangelho, que alguém possa de algum modo renunciar a si próprio para lhes falar do amor de Deus. Meus amados irmãos, pequenos começos e grandes realizações depende tanto dos que sonham como daqueles que acreditam em seus sonhos e participam destes sonhos, crendo nas promessas de Deus. Deus, através de Zacarias e Ageu, falou para o povo do Senhor, e especificamente para Zorobabel e para outros que ali estavam. Mas eles não construíram o templo sozinhos. Eles, depois, com a chegada de Esdras e Neemias, quando a palavra está sendo ensinada, e depois, quando os muros e a cidade está sendo reconstruída, nenhum destes fizeram estas coisas sozinhos. É bom lembrar de Neemias. A palavra de Deus diz que ele orou para que Deus tocasse no coração do rei. E assim foi. E então ele pôde ser enviado para a Judéia para erguer os muros, colocar as portas e levantar a cidade. Mas ele não fez isso sozinho. Com ele tinha um grupo de pessoas, um grande número, pequeno, grande número, que saiu dentro da mesma visão para poder fazer aquela grande obra, que para muitos era loucura, mas eles foram e Deus abençoou, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, primeiro, não desista dos sonhos que Deus coloca no teu coração para alcançar e salvar vidas. Paulo foi para a Macedônia, mas não desistiu da Ásia. Segundo, não esteja entre aqueles que desprezam a voz do Espírito Santo diante das pequenas iniciativas. Paulo viu diante dele uma grande porta.
Mas esta era a visão de Paulo. Qual seria a nossa visão diante dos desafios, dos perigos, das dificuldades e até da perseguição que Paulo e seus companheiros tiveram para salvar um povo estranho, pecador, idólatra, mundano? Jesus atravessou o mar turbulento, revoltoso, para salvar uma única alma que conhecemos como endemoniado gadareno. E depois de tê-lo liberto, enviou para sua família e voltou para o lugar de onde havia partido. Jesus mostrou o valor de uma única alma. Como diz Isaías 53:11, ele viu o fruto de seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Algo pequeno aos nossos olhos, mas vindo do Espírito Santo, é uma grande porta, uma grande obra para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Oremos para que não desprezemos o início do mover do Espírito Santo. Oremos para que participemos do envio ou para que sejamos enviados pelo Espírito para pregar o Evangelho aos sedentos e famintos que estão perdidos. Oremos para que Deus mude a nossa perspectiva sobre sua vontade. Oremos para que não sejamos incrédulos diante da palavra de Deus, mas verdadeiramente crentes em Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Senhor. Ó Pai amado, Deus eterno, dá-nos, Senhor Deus, dá-nos pequenos começos, Senhor. Pequenos começos, ó Pai, mas que a nossa visão sobre esses pequenos começos, Pai, seja uma visão de que o Senhor está abrindo uma grande porta. Aleluia. Ó Pai amado, em nome de Jesus, tira toda a mesquinhez dos nossos corações, Pai. Toda dúvida, toda incredulidade, Pai. Ó Pai amado, toda vaidade do nosso coração, meu Pai. Ó Deus amado, que nós possamos, ó Deus eterno, respeitar aqueles que o Senhor chamou para estar, Senhor Deus, à frente do Teu povo, como líderes, como irmãos que estão usando seus dons espirituais, dando o exemplo de como devemos viver em Cristo Jesus. Mas, Pai amado, que nós não fiquemos bajulando, que nós não fiquemos, ó Pai, exaltando, que nós não fiquemos, ó Pai amado, colocando em um altar aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz, meu Senhor, assim como morreu por nós. Meu Deus, meu Pai, que nós não venhamos também em contrapartida desprezar os pequeninos, que nós não venhamos, ó Pai, desprezar a pessoa porque ela não tem recursos financeiros, não tem um cargo, Senhor Deus, na sociedade de poder, de recursos, Senhor Deus, e nem aqueles que, Pai amado, dentro da igreja, Pai Santo, aquelas pessoas que são idosas, meu Pai, que nós não vemos a desprezar os idosos, os pequeninos. Jesus, quando viu homens desprezando crianças, ó Pai, seus próprios discípulos, que se tornaram apóstolos, ele disse: não faça isso, deixai os pequeninos vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Meu Pai, sê conosco, Senhor, purifica o nosso coração, meu Pai. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos empreender grandes coisas para o Senhor. Aleluia. Ainda que no início, meu Pai, seja algo simples, modesto, mas que diante do Senhor é o princípio, é o começo de uma grande obra, uma grande porta que está se abrindo para a salvação de vidas, Senhor. Sê conosco, Pai, sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo, Pai, e nos dá sabedoria que vem do alto, Pai, e não essa sabedoria humana, diabólica, carnal,
que muitas vezes, Senhor Deus, nos deixamos levar. Meu Pai amado, Pai eterno, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja neste momento, Pai. Estamos em tempo, Pai amado, de nos prostrarmos diante de ti, Pai, e pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Pai, confessar os nossos pecados. Ó Deus, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, a terra dos nossos corações, para que o Senhor mude a nossa perspectiva, Pai, o nosso olhar, meu Pai, para que possamos enxergar da mesma maneira que nosso Senhor enxergou quando olhou para nós e se compadeceu de nós. Estando na sua glória, meu Pai, o teu Filho amado não teve como usurpação ser igual a ti, mas se despojou da sua glória e habitou entre nós, homens pecadores, uma geração perdida, perversa, contaminada pelo pecado, pela miséria, e deu a sua vida por nós na cruz, para nos comprar com seu precioso sangue. Aleluia. Meu Pai, abençoa nossas vidas, Pai. E livra-nos do egoísmo. Livra-nos, ó Pai, do egoísmo, Senhor. Da mentira, do engano. E que possamos, ó Pai, não ficar em busca de autopromoção, de glória pessoal, mas que possamos ficar em busca do louvor que vem de ti, Pai. Aleluia. Vinde, bendito meu Pai. Aleluia. Possamos ouvir a voz do Senhor, nos elogiando. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Daqueles que se dispõem a ir, como daqueles que estão dispostos a enviar e a sustentar. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas, a tua igreja. Amém.